Efésios capítulo 5, do versículo 1 em diante. Era uma mensagem que eu havia preparado para levar lá na igreja no aniversário. Já preguei essa mensagem há um tempo atrás, mas sinto-me na necessidade de falar à igreja mais ainda a respeito da busca do Espírito Santo, de quanto nós precisamos ainda mais agora, nos aproximando do fim, sermos cheios da presença do Senhor, sermos pessoas diferentes. Ao longo da nossa trajetória, temos acompanhado no nosso dia a dia de trabalho, quem estuda, que o crente não se identifica mais pela roupa, né? A gente não consegue mais identificar. Agora tem vestimenta para todo mundo. O crente não se identifica mais pelas palavras que ele fala, porque agora as palavras são, o vocabulário é o mesmo, tanto de fora quanto de dentro. A gente não identifica mais de forma alguma. Hoje, crente que não vive o amor, não é cheio do Espírito Santo, não ora, está difícil identificarmos aqueles que amam ao Senhor, que são diferentes desse mundo. Eu falo muito lá na igreja a respeito do nosso propósito. Se nós temos o dever de pregar o Evangelho e fazer, que antes de fazer isso, sejamos cheios do Espírito Santo. Que ao sair de casa para cultuar ao Senhor, estejamos cheios do Espírito Santo. Eu já ouvi de pessoas que saíram da nossa igreja dizendo: pastor, eu sou mais cheio do Espírito Santo na minha casa do que quando eu vou para a igreja. Eu falei: então você está indo para a igreja com o objetivo errado. É em casa que nós somos cheios do Espírito Santo. E lá nós transbordamos do Espírito. A congregação que nós estamos aqui nos reunindo, estamos transbordando do Espírito Santo. Há pessoas que só oram quando elas precisam de uma resposta de Deus em alguma coisa. E há pessoas que vivem oração, então o tempo todo o Senhor está falando aos seus corações. Sabe? Esse é o grande diferencial de quem está em Cristo ou não. Há pessoas que leem a Bíblia para encontrar o que ela pode fazer ou não, o que é pecado ou não. E há pessoas que leem a Bíblia para se aproximar do Senhor. E tudo que ela aprende é que ela precisa ser diferente desse mundo. Há coisas que não são pecado, mas você não convém fazer. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais com a palavra de hoje. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 21. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vós, como convém a santos. Não usem linguagens grosseiras, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isto não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo Jesus e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas,
porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você não está dormindo. Levante-se desperte-se, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isto leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Até aqui. Agora eu fiquei mais constrangido ainda. Viu o pastor Geraldo ali? É difícil, amados, pregar nessa igreja. Pastor Júlio, pastor Robson, pastor Sandro, pastor Marconi, pastor Geraldo, bênçãos do Senhor, né? Que eu amo ouvi-los, né? Amo, né? Ontem eu cobrei o pastor Geraldo, falei, pastor, não estou vendo seus vídeos, né? De ensino, mas sinto falta. A igreja está me cobrando que o pastor Geraldo está para lá dar um estudo, ir lá dar um estudo para nós, né? Estamos esperando ansiosamente, pastor. Ainda teremos essa oportunidade em nome de Jesus, porque, amados, nós, a partir de quando nos convertemos a Cristo, sabemos o que é errado. O problema é que no nosso dia a dia, a nossa caminhada, a gente, se não aprendermos de fato que nós precisamos estar inclusos no reino de Deus, fazemos parte desse reino, ou seja, não... Como é que eu posso explicar isso melhor? Vamos lá, eu fui militar, o pastor entende melhor disso. Quando nós temos uma missão, se nós não abraçamos a missão, se nós não estamos envolvidos com a missão, nós somos desleixados. Nós não cumprimos a missão com êxito. Nós não fazemos aquilo como deveria fazer. A gente diz, olha, você precisa entender e fazer parte disso, para que você entenda não somente o que é não fazer o errado, mas fazer as coisas certas, os seus cumprimentos, o que você precisa fazer diante daquilo que está estabelecido como sua missão. Nós aprendemos isso no reino de Deus. O escritor aos Efésios, ele nos ensina que, primeiro, antes de tudo, a igreja acabava de sair de um meio de podridão. Ele diz aqui que tem coisas que eles faziam que não dá nem para mencionar. Não dá nem para mencionar, porque eram tão cruéis, tão devassos, tão pecadores, tão imundos, que haviam práticas entre eles que não dava para mencionar. E que a igreja precisava ser diferente disso. A igreja tem que ser contrária a essas coisas. E aí ele fala sobre as palavras que eles usavam, que a igreja deve usar de palavras diferentes. Eu fico escandalizado. Um tempo atrás eu fui jogar um futebol, acho que eu mencionei isso aqui uma vez. Um amigo meu falou assim, poxa, Wellington, né, vamos lá jogar um futebol, você é pastor, lá é futebol de crente. Eu falei, tô dentro, né, futebol de crente é benção. E fui lá jogar o futebol com eles. E eu cheguei lá, rapaz, eu sou meio perna de pau, não tem? Gordo ainda, não conseguia correr. Cheguei lá, um rapaz começou a me xingar. Ah, não sei o quê. Começou a me chamar de vários nomes ruins. E começou a falar muitos palavrões. Ah, esse bosta aí não... Perdão, irmãos, pela palavra. Esse rapaz não acerta uma bola. Ah, aí falava os palavrões ridículos. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. O meu funcionário que estava comigo foi uma das pessoas que me chamou para ir lá. E ele não é crente. Eu olhei para ele e falei, cara, estou indo embora. Falei, isso não é futebol de crente, não. Aí eu falei assim, cadê o rapaz que organiza esse futebol? Você disse para mim que ele é um diácono. Ele não está aqui, ele não está vendo essas coisas acontecendo. Aí ele olhou, falou baixinho no meu ouvido e falou assim,
o rapaz que está te xingando é o cara que organiza o futebol. Aí eu olhei e eu falei, meu Deus, se eu que sou cristão fiquei escandalizado com aquilo, imagina quem é de fora, ver um crente com esse tipo de atitude. Ah, pastor, mas a gente não pode julgar. A palavra diz que não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O problema é que hoje se tornou tão normal você fazer coisas que aos olhos humanos são normais. Isso eu estou falando de palavrão, que é o pior. Mas várias outras coisas que a igreja achou normal. Ah, mas isso não é um pecado que leva à perdição. Semana eu ouvi de um pastor dando um exemplo, dizendo assim, um casal, marido e esposa. A esposa pede a ele, para ele fazer alguma coisa. Vai lavar a louça, amor, para mim. E ele diz assim, isso causa divórcio ou não? Aí ela disse, não. Aí ele, então não vou fazer. E, amor, você tem como ir lá varrer o quintal? E o marido pergunta para ela, isso causa divórcio ou não? Ela diz, claro que não. Aí ele disse, então também não vou fazer. E aí eu fiquei, onde esse pastor quer chegar? E ele disse assim somos nós com Deus. Nós lemos na Bíblia e diz assim, isso não é pecado, então posso fazer à vontade. E às vezes, aos olhos de quem está lá fora, isso escandaliza e te impede a pessoa de que esteja sendo participante desse reino um dia. Porque ele olha e espera de você algo a mais do que ele vê lá fora. As pessoas olham para você e esperam que não somente você não cometa pecados, mas que você seja uma pessoa diferente além disso. Não que você apenas não fale palavrão ou não se prostitua, mas que você exerça o bem onde você estiver. Que você seja a luz em meio às trevas. Porque quando você se converte a Jesus, você começa a compreender a podridão que você era. E a palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, não é isso? Nós aprendemos isso. Mas o mesmo texto diz que o Senhor preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Não apenas limitando, não, isso é pecado, isso não é pecado. Então isso eu posso fazer, isso eu não posso. Paulo disse que abre mão de muitas coisas que ele poderia fazer, para que não seja pedra de tropeço. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar no texto em que diz, e dá 2 mandamentos. Não vos embriaguei com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por que a igreja hoje não se enche do Espírito Santo? Porque ela fica procurando apenas nas partes que o que ela não pode errar. Hoje nós nos convertemos a Cristo, lemos a palavra do Senhor Jesus e diz, isso é pecado, eu não vou fazer. Isso a Bíblia não diz nada, então eu posso fazer à vontade. Mas a verdade é que nós deveríamos ler a Bíblia para nos parecermos mais com Cristo. Abrir mão de muitas coisas que nós poderíamos fazer, que não é pecado. Pastor, é pecado eu faltar culto domingo? Não. O pastor aqui é corretor de imóveis. O irmão Cleiton também é. Ele está aí, não está? Eu vi o Cleiton hoje. Aí ele. Os melhores dias para nós trabalharmos é os fins de semana. Os melhores dias. Eu abri mão de trabalhar no fim de semana para poder servir ao Senhor. Com isso, eu vi amigos meus, corretores, muito bem-sucedidos financeiramente. Eu tenho uma venda limitada, porque eu não trabalho aos fins de semana. Eu não trabalho praticamente a semana inteira à noite, que são os dias que nós mais atendemos. Porque segunda eu tenho reunião de pastores, terça-feira eu tenho evangelismo, quarta-feira eu tenho culto, quinta-feira eu faço visita, sexta-feira provavelmente eu estou numa visita. Então não posso mais trabalhar à noite também. E eu glorifico a Deus por isso. Seria pecado eu faltar algum desses compromissos para poder trabalhar? Não. Mas eu abrir mão das coisas desse mundo, de enriquecer seja ela nesse mundo, porque hoje eu tenho o que comer e o que vestir. Estou muito contente com isso. Mas o reino do Senhor precisa avançar.
Eu estou aqui nesse mundo não para ter uma vida melhor financeiramente falando, mas para cumprir a missão que o Senhor colocou no meu coração. Por isso, Paulo usa para a igreja um exemplo. Ele poderia citar qualquer outro exemplo. Mas Paulo aqui usa o vinho, que era algo liberado para os cristãos, e é. Não estou dizendo aqui que beber álcool é pecado, não. Seria heresia minha dizer isso. Mas ele está dizendo, entre você escolher fazer as coisas que podem ser até liberadas, mas por que você não aproveita esse tempo para se encher do Espírito Santo? Porque você, ao invés de fazer as coisas que para você até pode, mas não vão te edificar em nada. Uma vez a irmã falou assim, pastor, eu só bebo socialmente para poder me aliviar, eu vivo tão estressada e aquilo me traz paz. Eu falei, minha irmã, que bom para a irmã que isso te traz paz, mas eu fico triste por uma coisa, porque o que traz paz no meu coração é o Espírito Santo. Eu estava aqui ontem, irmãos, aflito. Espero que os irmãos nunca saibam o porquê. Esse é o desejo do meu coração. Aflito, mal, ia pedir o pastor Júlio para não pregar hoje. Mas depois da pregação do pastor Sandro ontem, como não poderia eu estar aqui exercendo o ministério que Deus colocou na minha vida? Que é de trazer a mensagem no reino de Deus. Então, quando o escritor aos Efésios diz para eles, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele diz, há coisas a vocês que são lícitas, mas não convém, porque vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E quanto mais cheios do Espírito Santo, menos desejos de coisas que lá fora vocês terão. Hoje eu tenho o prazer de cultuar algo que eu não tinha. Falei, irmãos, eu cheguei sábado, 2 horas da manhã, ontem, 2 horas da manhã aqui. De manhã cedo, passei um dia com minha mãe, falei, ó, vamos aproveitar com meus filhos, brinquei, mas à noite eu tenho culto, domingo de manhã eu tenho culto, domingo à noite tem culto, vou viajar na segunda-feira. Eu disse, eu não passeei aqui. Eu não vou visitar ninguém da minha família. Mas eu cumpri aquilo que o Senhor colocou no meu coração, de estar na congregação dos santos. Então, por isso, o primeiro ponto dessa mensagem é o que ele escreve logo no versículo 19. Vamos ler o 18. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós salmos e cânticos. Então, a congregação dos santos também é muito importante na sua vida, para que você permaneça cheio do Espírito Santo. O congregar é muito importante para você. Eu oro, irmãos, eu leio a palavra do Senhor, eu sou edificado pelo Senhor na minha casa, eu amo. Quem entrar dentro do meu carro vai ver, meu carro só toca louvor e pregação. O momento que eu estou dentro do meu carro. Sempre louvor e pregação. Mas vim para o culto aflito. E para a honra e glória do Senhor, na congregação dos santos, fui edificado tão grandemente por Ele. Se eu tivesse ido do jeito que eu estava dizendo, não, pastor, não vou no culto hoje não. Eu não estou bem. Eu vou me distrair um pouco, eu vou no cinema, eu vou em qualquer outro lugar. Eu não teria saído tão bem quanto eu saí ontem daqui. Eu não teria tido tanta paz ao meu coração quanto eu tive quando eu saí daqui ontem. Para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente só percebe o quanto a congregação faz bem quando nós estamos aqui. A gente só percebe isso quando a gente se sente melhor espiritualmente falando. Nós vemos que são pessoas imperfeitas, buscando o perfeito. A gente percebe que não é só a gente que está mal. A gente percebe que não é só a gente que passa por aflições. E por isso eu digo, Senhor, eu não posso falhar. Eu não posso cair, eu não posso me desviar, eu tenho que dar um bom exemplo, porque eu tenho pessoas que também dependem de mim. Dizem, olha, o pastor está passando pelo mesmo que eu estou passando, então eu vou conseguir, eu vou continuar, eu vou perseguir no Senhor, eu vou persistir no Senhor. Agora, se esse pastor desiste, o que será dessa outra alma? Que estava se espelhando, porque, irmãos, não se enganem.
Heresia do diabo que diz, não olha para mim não, olha para Jesus. Nós somos o reflexo dele. E é por isso que o mundo nos vê, e os nossos irmãos nos veem também. Nós somos exemplos. Exemplo. Eu disse essa semana para o pastor Alan, pastor, eu só estou nesse ministério por causa do Senhor. Porque há anos atrás, quando eu pensei em sair, eu disse, não, meu pastor prega o evangelho verdadeiro. Ele é o pastor que pastoreia essa igreja, então eu preciso permanecer lá, por mais que esteja doendo, por mais que seja difícil. O diabo falava no meu ouvido, o Senhor nunca vai cumprir o teu ministério nessa igreja. O pastor falou aqui abertamente, eu não consagro mais pastores. Quem é antigo vai lembrar disso, porque a igreja tinha vários pastores aqui. E glória a Deus por essa atitude dele, que nos fez despertar para estarmos pastoreando em outros lugares. Mas foi assim que o Senhor cumpriu o propósito. Eu disse, obrigado, meu pastor. Obrigado pela palavra sendo fiel. E por mais que às vezes eu pensasse em desistir, eu tinha um exemplo de alguém que perseverou. Quando tinha 2 pessoas no culto, quando tinha 3 pessoas no culto. Hoje vê um ministério crescendo para a honra e glória do Senhor. E nós éramos uma igreja pequena, irmãos. Os mais antigos vão lembrar. Contava-se as cadeiras vazias. Era mais fácil contar, na verdade, os irmãos que vinham do que as cadeiras vazias, né? Porque era menos. E para a honra e glória do Senhor estamos aqui. 24 anos. Porque alguém abriu mão da sua vida para que hoje estivéssemos aqui. Eu era vizinho do pastoral, eu falei esses dias. Eu falei, pastor, eu te vi mais na igreja do que em casa. O pastor vivia nesse gabinete aqui. Se dedicou mais ainda para que o ministério crescesse. E hoje eu vejo isso, os outros dizem, pastor, você não está cansado? Você podia estar distraindo, você podia estar passeando, e você está fazendo a obra do Senhor Jesus. Você está num dia num culto na casa de um, outro dia na casa de outro. Só Deus, meus irmãos, para aguentar. Eu tenho um carro que bebe, eu estou quase colocando ele nos alcoólicos anônimos. Porque, meu Deus do céu, bebe demais. E fazer isso, eu gasto muito dinheiro por semana de combustível. Eu digo, mas é para a glória do Senhor. Nós abrimos mão para a glória dele, para que ele cresça e nós venhamos diminuir. Quando nós compreendemos o que Paulo está escrevendo aos Efésios, dizendo, irmãos, vocês têm que abrir mão de não só do que é pecado, mas de tudo. De tudo. E congreguem com seus irmãos. Estejam entre vós com salmos, cânticos, participe da congregação dos santos. Participe do maravilhoso momento, não só aqui dentro, irmãos, nos cultos dos lares, com a sua família, mas também aqui dentro, onde você vê toda essa família reunida, para a honra e glória do Senhor Jesus. A segunda coisa é sem murmuração, porque ele diz no versículo 20, dando sempre graças por tudo. Irmãos, eu estou cansado de crente reclamão. E você fala, irmão, está tudo bem? Tá não, pastor. Tá não. Tá mal assim, assim, assado. Mas e aí? Ah, não. Tem gente que afronta Deus, tem gente que briga com Deus. Eu digo, eu já tive meus questionamentos com Deus e tenho às vezes. Eu digo, Senhor, peraí, senta aqui, vamos conversar. Por que isso está acontecendo? Qual é o propósito disso? Eu não consigo enxergar algo positivo nisso. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então até coisas ruins contribuem. Mas eu quero ver o que está acontecendo. Eu estou no escuro. Eu faço esses questionamentos com Deus e não vejo algo errado nisso. É a minha sinceridade com Ele. Esses dias passei por um momento muito difícil. Eu disse, Senhor, mais uma prova. Mas amém, Senhor. Se o Senhor está permitindo é porque tem um propósito. Então, glória ao Senhor. Nunca culpando a Deus por isso. Mas tem gente que parece que depois que virou crente, a vida dele virou um inferno. Não tem paz, não tem harmonia, não tem amor, não tem nada mais. Ele só reclama o tempo todo. A palavra diz que estamos dando ações de graça. Eu vim no caminho falando com a minha esposa, eu falei, amor, olha tudo que Deus já fez na nossa vida. Eu saí da beira do rio. Morava aqui, irmãos, na beira do rio. Uma casinha até melhor do que os meus vizinhos. Minha casa tinha laje, a deles não tinha. Passamos uma infância em que
Era contadas as coisas, se fazia a compra do mês, chegava na metade do mês, já acabava um bocado de coisa, aí tinha que pedir lá na Irene, fiado. Era assim a nossa vida, né? Quem não sabe, Irene é a mãe da Mariúcha aqui na esquina. Glória a Deus por isso. Mas hoje nós vivemos uma vida um pouco melhor. E eu falei, olha, meu amor, como Deus fez. Nós fomos para o Espírito Santo, passamos um ano muito difícil na nossa vida, em que eu dependi de ajudas externas. Meu pastor me enviava dinheiro de vez em quando para me ajudar financeiramente. Tive com meu carro em busca e apreensão, meu pastor me enviou dinheiro para me ajudar. Na época, dizendo, você não pode ficar sem pastor, você faz a obra aí. Você não pode ficar sem carro, você faz a obra aí. Meu celular foi cortado na época, pastor, você não pode ficar sem celular, porque os irmãos dependem da sua ligação, da sua mensagem, toma aí. Pela obediência que eu tive ao Senhor de ter guardado mantimentos, nós ficamos um ano comendo arroz e feijão que eu tinha guardado, quando eu morava aqui. As coisas aconteceram e eu falei, hoje, amor, a gente pode fazer uma compra. Meus filhos têm Danone em casa, tem biscoito para comer. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Ele por isso. Há um tempo atrás nós ficamos sem carro, dependendo de Uber, de ônibus para ir para a igreja. Hoje nós temos um carrinho. Eu digo que meu carrinho é velho, mas até arrogância dizer, é um carro bom, mas é antigo, mas é bom. Só não viemos com ele que a revisão era muito cara, eu não tinha dinheiro para pagar. Mas Deus é tão bom que um irmão nosso, amigo nosso, comprou um carro novo e falou, pastor, toma aqui, vai lá. Estamos no carro dele aí, ó, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Deus. Eu falei, não, irmão, me empresta o seu carrinho velho, o outro você tem, o outro dá para ir. Ele, não, pastor, você vai nesse. Pode ir. Eu falei, glória a Deus por isso, irmãos. Porque há pessoas que só vivem reclamando da vida, mas nós só temos o que dar graças a Deus. O que dá glória a Deus. Quantos sofrimentos, irmãos, somos 6 anos, nós vamos fazer mês que vem, os irmãos estão convidados, dia 23 e 24 de novembro, a Igreja Bíblica Cristã na Serra vai fazer 6 anos. 6 anos que o Senhor tem usado de graça ao Senhor. Orei durante 6 anos, no 6º ano o Senhor me enviou um músico, irmãos. O culto era a capela todo domingo. E, meu Deus, irmãos, e pessoas, a gente tem irmãos que tentam ajudar, mas eu não tenho o dom de cantar fora do tom. Aqui eu gosto, porque ninguém ouve a minha voz. Lá na igreja eu ainda atrapalho os irmãos um pouquinho, porque é baixo. Mas eu louvo ao Senhor, digo, Senhor, obrigado, mas nunca murmurei. Eu tive irmãos que saíram da igreja dizendo, pastor, o louvor é ruim, estou indo embora. Falei, então vai com Deus. Porque aqui a gente canta com o coração, ninguém tem dom aqui não. Um dia o Senhor vai enviar. E o Senhor trouxe, nós temos um músico hoje, uma bênção, um evangelista. Metade da igreja hoje veio por evangelismo dele, né, desse irmão, 15 irmãos praticamente, né? Nós temos novos hoje lá, que foi esse irmão que trouxe para a igreja. Ele está 3 meses, irmãos. 3 não. Quanto tempo? Tem mais? 10? Ele vem em janeiro para cá? Meu Deus, me perdoe, eu estou fora do tempo. 10 meses então, menos de um ano. O irmão levou mais gente para a igreja do que o pastor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu orei por um músico, o Senhor me deu um músico e um evangelista na mesma pessoa. 6 anos, mas nunca murmuramos ao Senhor. Agradecemos sempre, dizendo, Senhor, obrigado. Hoje eu agradeço, mês que vem, eu estava refletindo. Irmãos que não nos abandonaram, estão lá até hoje. Mesmo a pregação sendo dura. Eu pedi ao Senhor para não trazer uma pregação dura hoje aqui. Senão os irmãos param de gostar de mim. Mas os irmãos estão lá com o pastor. E eu glorifico ao Senhor por isso. A igreja não é igreja cheia. Ninguém lá está avisando isso. Igreja harmoniosa. Essa igreja está muito bonita, então eu não posso falar muito disso não. Mas para a honra e glória do Senhor, sem reclamar, culto após culto, com toda a simplicidade do mundo, estamos agradecendo ao Senhor por cada alma que o Senhor nos dá. Eu oro e agradeço ao Senhor como a oração de Jesus. Senhor, nenhum dos que me deste se perdeu. Isso para mim já é uma maravilha. O Senhor acrescentando é mais ainda. Há gente que só vive reclamando. Reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do ministério, reclama disso, reclama daquilo. Chega, irmãos.
Vamos começar a dar graças ao Senhor pela nossa família. Tem gente que reclama dos filhos. Filhos são herança, são bênção do Senhor. Tem gente que reclama do marido. Um dia eu preguei lá, eu disse aqui, hoje, esse que você chama de traste, um tempo atrás foi seu amor. Foi o amor da sua vida, hoje você chama de traste. Não é assim? Há pessoas que não sabem valorizar, irmãos. Eu gosto, minha esposa sofre comigo. Quando eu vejo alguma irmã reclamando de alguma coisa que o marido não faz, eu digo, ó, viu, isso aí eu faço, ó, você tinha que estar dando graças a Deus. Tem marido que não faz isso. Eu abaixo a tampa da privada, tem marido que não faz não. Sabe, amados, nos pequenos detalhes, nas coisas mínimas, nós não sabemos agradecer a Deus pela família que temos, pelas coisas que temos, pelo ministério que temos. Há pessoas que só sabem reclamar e não dão graças a Deus, ação de graças. E o terceiro ponto da mensagem é crescer em graça e conhecimento, porque no próprio versículo 15, olha o que ele diz à igreja. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivam. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. No versículo, eu não dei continuidade, perdão, é o 17. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Você faz parte de um corpo. Cresça em graça e conhecimento. Busque compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque se você se encher do Espírito Santo, você vai ser uma pessoa que ama estar junto com seus irmãos. Você vai ser uma pessoa agradecida a Deus. E você vai ser uma pessoa que cresce espiritualmente falando. Está na hora de amadurecer, irmãos, na fé. Está na hora de crescer um pouco mais. Hoje, esse evangelista que está conosco, eu digo para ele, meu irmão, ele tem 60 anos, irmão. Mas eu digo, eu olho para você, eu vejo o meu passado. Aí ele diz, pastor, eu falei, quando eu era evangelista. Eu era ótimo em evangelizar, mas era péssimo em orientar. Porque eu dizia, você tem que sair. Eu era muito ignorante, muito grosso para dizer para a pessoa sair do pecado, mudar de vida. E hoje eu compreendo que há pessoas que têm dificuldade nas suas áreas. E aí a gente senta e trabalha. Não adianta só eu apontar o erro, eu preciso mostrar o caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a função de um verdadeiro pastor. Ele não aponta o erro e vai embora. Ele fica até corrigir aquele problema. Então, eu falei para ele um dia, quando o Senhor, porque ele tem um ministério pastoral, quando o Senhor está te preparando para um dia você pastorear e aprender a cuidar desses problemas. Quando nós crescemos, quando nós amadurecemos a fé, nós começamos a parar de apontar os problemas e começar a procurar as soluções dos problemas. Um exemplo disso é que essa semana visitou um irmão à igreja lá, que foi esse evangelista que levou. Um casal, uma bênção, participou do culto. Aí, domingo, aí o irmão me ligou, na segunda-feira, falou, pastor, terça-feira nós temos culto na casa desse irmão que visitou no domingo. Eu falei, amém. Ele falou, o senhor vai levar a palavra. Eu falei, amém, estou indo. Terça-feira estava eu lá. Quando eu cheguei na casa do irmão, o irmão falou, olha, eu estou surpreso que vocês vieram. Eu falei, ué, por quê? Ele disse assim, por quê não? Porque acabaram de matar um cara aqui no quintal da minha casa. Eu olhei para a cara do irmão, falei, ainda bem que você não falou nada comigo, senão eu não tinha vindo. Aí ele disse, mas obrigado porque vocês vieram. Eu falei, ó, tá vendo a obra de um evangelista? E aí entramos lá, fomos cultuar o Senhor. Acabou o culto, o irmão falou assim, pastor, a partir de hoje eu faço parte da tua igreja. Porque eu já fui em outras igrejas, eu busquei socorro, pastor. E eu falei diretamente com o pastor que eu precisava de ajuda. E o pastor não me ligou. Eu fui em outra igreja, participei do culto, fui embora e ninguém me procurou depois. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa sincera para você. Se esse irmão não tivesse marcado o culto hoje, provavelmente eu também não te procuraria. Eu estava apagando incêndio na igreja. Eu estava ajudando outros irmãos.
Eu não saberia dos seus problemas, eu não estaria aqui. Mas eu tenho alguém que, ao invés de procurar problemas, ele procura soluções. E me ajuda nesse ministério. E por isso, para a honra e glória do Senhor, nós temos crescido. Há pessoas que eles estão na igreja e dizem, olha, aquilo está errado, aquilo está errado, aquilo está errado. Mas ele não procura ser a solução também desse problema. Quando nós crescemos, quando nós amadurecemos, nós vemos o que há de problema e defeito e nós buscamos, pastor, eu estou aqui. Eu quero te ajudar, pastor. Ah, pastor, eu cheguei na igreja, a igreja estava suja. Eu quero vir limpar a igreja. Eu tenho uma irmã que limpa a igreja lá. E aí nós temos uma nova convertida que é a irmã dela. Vai se batizar agora no aniversário da igreja. E aí eu descobri essa semana que essa irmã nova convertida viu que a irmã dela passava muito tempo limpando a igreja porque ficava sozinha. Começou a ajudar ela. E está lá limpando a igreja toda terça-feira ou quarta-feira. Eu falei, meu Deus, e nunca me disse, eu descobri por terceiros. Porque ela está ali para resolver problema e não para causar mais problemas. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós precisamos crescer e amadurecer. Se a igreja hoje, meu Deus, a igreja está vazia hoje de manhã. Quantos irmãos, quantos convidados você trouxe hoje? Então o problema não é a igreja vazia, o problema é você que não trouxe pessoas hoje. Entendeu como nós crescendo, cheio do Espírito Santo, nós começamos a compreender que não é só, eu não posso deixar de ir para o culto, porque eu preciso da minha edificação. Eu preciso pregar o evangelho lá fora, porque outras pessoas também precisam de Jesus. A solução dos problemas está em Cristo Jesus. E se nós crescermos no Espírito Santo, se nós nos enchermos do Espírito Santo, como o pastor ontem trouxe aqui, nós seremos referência, nós mudaremos esse bairro, a cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como eu sonho com isso, esse irmão que faz esse evangelismo na igreja, hoje metade da igreja é de um bairro, é o bairro que ele trabalha. Na barbearia dele, a gente diz que é um campo missionário, as pessoas entram ímpios e saem convertidos. Ele disse, pastor, eu vou ganhar esse bairro para Jesus, você vai ver. Eu falei, amém, meu irmão, eu creio. Ele diz, esse bairro é das trevas, porque o tráfico fica do lado da barraca dele, da loja dele. Ele disse, pastor, esse aqui, por enquanto é as trevas que impera, mas esse bairro nós vamos ganhar ele para Jesus, você vai ver, pastor. Eu falei, glória a Deus por isso. Há pessoas que só vivem reclamando do bairro em que moram, que trabalham. Eu não vejo a hora de mudar daqui, isso é uma miséria. Faça mudança no seu bairro. Pregue aos seus vizinhos. Pregue o Senhor, esteja cheio do Espírito Santo. Pregue o Evangelho, você vai ver a mudança que vai haver nesse lugar. Você vai ver a transformação que vai haver nesse lugar. Você vai ver o Senhor operando milagres e maravilhas, o Senhor transformando vidas. Nós temos um novo convertido na igreja, que há pessoas que moram no bairro há 7 anos que nunca o viram sóbrios. Ele se converteu num culto e nunca mais ficou embriagado. No bairro correu a notícia dizendo, aconteceu uma coisa lá na casa do Wagner, que é o irmão novo convertido da nossa igreja, vai se batizar também no aniversário. Porque a esposa dele está congregando com a gente domingo. Ela diz, pastor, eu não sou membro daqui, eu tenho a igreja, mas meu marido não pode entrar lá. Mas eu estou aqui, porque o que vocês fizeram por ele? Eu falei, não foi a gente não, minha irmã, foi o Senhor. Passou há 9 anos, eu oro pelo meu marido. 9 ou 12, amor? 9, né? 12 anos, eu oro pelo meu marido. Na igreja eu recebi profecia, que era de Deus eu ter largado ele, porque ele não quer se converter. Pessoas da minha igreja diziam, larga o teu marido, ele é um ímpio, ele é um bêbado. A cachaça mexeu com a cabeça dele, irmão. O Senhor está reconstruindo os seus neurônios. Ela disse, pastor, eu já vi várias palavras, larga o teu marido, Deus quer algo melhor para você. E hoje eu vejo meu marido no Senhor, ele vai todo de social, irmãos, todo bonito, todo de social, calça social. Eu falei, minha irmã, que benção. Ela falou, pastor, eu comprei tudo no brechó. Eu falei, glória a Deus. Ele vai todo bonito, transformado, irmãos. É ótimo ver a presença do Senhor, irmãos cheios do Espírito Santo, dando frutos para a glória do Senhor. A gente acha que a dependência disso é do pastor, mas a dependência de vocês é a igreja.
E para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho visto o meu ministério lá crescer, não em sair lá fora para buscar pessoas. Parece que o irmão corre lá fora, joga um dentro da igreja e corre lá para fora de novo. Falou, pastor, cuida desse aí. E aí a gente tem feito isso, para a honra e glória do Senhor. É isso, irmãos. Crescer em graça e conhecimento é cumprir o propósito de Deus na sua vida. É fazer-se cumprir esse propósito, buscando o Senhor, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer de mim. Estou aqui, eis-me aqui, para cumprir o teu propósito. Mas só cheio do Espírito Santo você vai ter essa sabedoria. Quando eu me converti, a minha maior preocupação era, isso é pecado, isso não é, deixa eu ver, isso aqui eu posso ou não posso fazer. Hoje não é mais a minha preocupação, é orar todos os dias. Ler a palavra do Senhor, não, pastor, você é santo, não peca. Eu peco, irmãos. Eu peco, não as mesmas coisas que eu cometia quando eu entrei. Mas eu peco. Peco naquilo que eu deixo de fazer. Peco às vezes em pensamento. Mas não mais como era antes. Costumo dizer que eu não sou quem eu sou, mas não sou mais quem eu era antes. Eu não sou quem eu deveria ser, mas não sou mais quem eu era antes. Isso é experiência com Deus, isso é amadurecimento que nós precisamos ter. Na caminhada cristã, a gente não pode ficar estagnado com a mesma vida de antes, as mesmas lutas do passado. A gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer. Eu digo, um grande exemplo disso, eu comecei a malhar, eu estou muito gordinho, por isso que eu não estou de social, não cabem mais em mim. E aí eu comecei a malhar e comecei a beber água. Irmãos, eu descobri que meu corpo pede água. Eu não bebia água durante o dia. Quando eu estava com sede, eu ia lá comprava um refrigerante. Não bebia água. E aí, hoje eu preciso beber 6 litros de água por dia. Eu dizia, é impossível. Impossível isso acontecer. Para quem não bebe água, no primeiro dia eu não consegui, no segundo. E aí eu fui, acostumando a beber. Irmãos, eu estou morrendo de sede, é porque eu estou pregando. Eu pensei em trazer a minha garrafinha para deixar aqui, que ela é maior que esse copo. Mas a gente pregando até esquece. E eu vi que, na verdade, a minha necessidade não é mais de horário para beber água. Não, eu preciso beber água. Agora é o contrário. Caramba, esqueci de encher minha garrafinha. Porque eu estou morrendo de sede. Meu dia a dia agora está assim. Porque já não é mais como era antes. Eu não vou conseguir beber, não sei o quê. Agora eu preciso encher, eu não posso ficar sem água porque eu sinto necessidade disso. As coisas vão acontecendo. Quando você vai amadurecendo, não é mais a preocupação, isso eu peco ou não. Quanto mais você se aproxima de Jesus, você não precisa mais ter essas preocupações. O Senhor vai te mostrando as falhas e como corrigi-las. Quando você se converte, você não sabe o que é pecado ou não. Você não sabe o que deve fazer ou não. Você vai sendo instruído. À medida com que você vai crescendo espiritualmente, você já começa a observar algumas coisas antes de praticá-las. Epa, isso cheira a pecado, estou fora. Você não brinca mais à beira do abismo, até aqui é pecado. Sabe qual é o problema da bebida, irmãos? Eu falei isso com os irmãos na igreja. Eu tenho um irmão que eu falei, 12 anos no álcool. 12 anos no álcool. Disseram para mim que nunca viram esse homem sóbrio. A esposa dele disse, pastor, é verdade. Em 12 anos, meu marido bebia todos os dias. Todos os dias. No dia que ele foi convertido, ele queria bater nos outros dentro da igreja. Lá no culto. E ele se converteu aquele dia. 12 anos, pastor, nunca vi meu marido sóbrio. Mas agora a preocupação já é outra. Já não é mais essas coisas. As pessoas não conseguem observar como as coisas mudam, como nós somos transformados. Já não é mais a maior preocupação, agora são outras. O que nós precisamos acertar aqui, ali e acolá, para a honra e glória do Senhor. Você precisa ser transformado, irmão. Você precisa crescer. Você precisa crescer na fé. Deixar de ser uma criança, como Paulo diz, eu não posso te dar um alimento sólido porque você ainda é um bebê. Você precisa crescer. Você precisa começar a dar frutos. Você não é mais uma semente, agora você é uma árvore. E o problema é que a árvore, quando não dá fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Você precisa dar fruto. Você precisa amadurecer.
mas só cheio do Espírito Santo. Só cheio do Espírito Santo. O problema do álcool, eu ia falar e eu esqueci. Eu falei, irmãos, eu não posso dizer que na minha igreja não tem problema. O pastor bebe de vez em quando. Eu amava um vinho e parei de beber há anos atrás. E hoje eu agradeço a Deus por isso. Porque se eu dissesse dentro da igreja, o pastor bebe de vez em quando, socialmente, um vinhozinho, qualquer outra coisa, esse irmão que ficou 12 anos no álcool, talvez um dia dissesse assim, mas não tem problema eu beber um golezinho de vinho. E aí a vida regressa. Então eu hoje descobri porque o Senhor me permitiu, há anos atrás, não ter mais esses desejos. Que não é pecado. Mas por conta desse testemunho, eu não perco irmãos. Eu não perco para o diabo uma batalha que estaria perdida se eu fosse um dos que fizesse. Então isso é um grande exemplo para nós. Mesmo coisas que são lícitas para nós não nos convêm. Pastor, eu nunca mais, irmãos, fiz um culto na minha casa de bermuda. É pecado, pastor? Não. Mas uma vez, há anos atrás, teve um culto na minha casa, a pessoa chamou um convidado. E o convidado disse, eu não volto nessa igreja porque esse pastor estava de bermuda. Dentro da minha casa, irmãos. Não é pecado. Mas eu disse, Senhor, eu sujeito isso à sua vontade agora. Eu não saio mais sem camisa, por exemplo, na rua. Eu brigava com meu pastor. Falei, qual é o problema, Júlio, de eu andar sem camisa na rua? Aí Júlio dizia, não convém, você prega, evangeliza. Você lembra disso, Júlio? Você evangeliza nas ruas aí. Você precisa, ser um pouco diferente. Eu não ando mais porque as pessoas começam a te conhecer e isso não seja empecilho para que a palavra chegue ao coração dele. Eu posso dizer, não tem nada que te impede não, eu estou todo arrumado. Esses dias um irmão disse assim, pastor tem que usar terno. Eu botei um terno dentro da igreja, eu falei, tá um calor, eu estou aqui de terno só porque tem gente que diz que pastor tem que pregar de terno. Eu estou pregando de terno. Preguei, falei, só não vou usar mais. Tá bom para você essa mensagem, tomara que você ouça. Porque é assim, irmãos. Nós abrimos mão de muitas coisas por amor ao Senhor. E nada disso me faz falta, irmãos. Nada nos faz falta. Você sente falta, Júlio, do seu passado? Das coisas que você abriu mão? Sente, pastor Robson? A gente não sente mais falta. Nada. Porque o Senhor preenche todo o espaço no nosso coração. Ele preenche tudo. Hoje eu tenho irmãos que vão na minha casa domingo, no começo eu achava ruim, porque eu queria descansar. E ficam lá até a noite, irmãos. Mas depois isso começou a me alegrar de uma forma. Os irmãos não me pediram, não, se autoconvidaram. Eu achei uma afronta. Foram na minha casa, almoçaram, ficaram até a noite. E depois disso voltaram de novo e voltaram. Hoje, quando não tem, a gente sente falta. Que ficam falando de Bíblia e louvando. Eu tenho vários vídeos, botei no grupo dos pastores, dos irmãos na minha casa louvando a tarde toda. Glória a Deus por isso. Eu engrandeci tanto o nome do Senhor por isso. Eu falei, meu Deus, como é maravilhoso, Senhor. Como é gostoso fazer parte do teu reino. Como o Senhor preenche todo o espaço. A gente sentia a saudade de cultuar de manhã e à noite. Lá só temos culto de manhã, porque os irmãos moram muito distante da igreja. E eu sentia falta disso. Agora eu tenho irmãos que cultuam dentro da minha casa no domingo à tarde, para a honra e glória do Senhor. O Senhor preenche todo o espaço no seu coração. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você ama fazer parte desse corpo. Você para de começar a reclamar e começa a agradecer por tudo que está acontecendo. Você começa a compreender que Deus é bom e tudo que Ele faz para você é bom. E você cresce, amadurece tanto. Eu ainda não cheguei lá, mas um dia eu vou chegar. Que você começa a não sentir mais falta de nada fora de Cristo. Tudo que preenche o teu vazio é algo relacionado a Ele. Tudo. É tão bom como o Senhor preenche todo o espaço dentro de nós, irmão. O Senhor não é pequenininho que Ele fica num cantinho, não. É ótimo ser cheio do Espírito Santo. É maravilhoso, irmãos. Aquele que nunca provou isso, experimente. O dia que você for cheio do Espírito Santo, você vai ver a depressão saindo, como eu senti. Para quem não sabe, eu fui depressivo. Tive desejos de morte. Eu sei o que é depressão.
Depressão é um vazio que você não consegue explicar. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu consegui explicar esse vazio. Era a falta dele. Era a falta dele. Quando ele entra nos nossos corações, ele preenche toda a lacuna, todo o espaço. Deus é imenso para caber dentro de você, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Então seja cheio do Espírito Santo. Não use dentro de você, não perca mais o seu tempo com as coisas desse mundo, mas seja cheio do Espírito Santo. Uma coisa que eu não falei na pregação, estou encerrando. Nós não entendemos muito bem esse texto, mas isso Paulo não dá uma orientação, Paulo dá uma ordem à igreja. Não se embriaguem com vinho, que é a dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. Isso deveria ser um mandamento para nós. Se você não se sente cheio, você deveria se sentir na obrigação hoje de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém, pastor. Até aqui. Posso fazer uma oração? Irmãos, queria pedir perdão pela minha forma de falar. Eu sou assim, irmãos, onde eu estiver. O pastor de vocês é mais sério que eu. Esse dia um irmão me deixou triste. Ele disse que não gosta quando o pastor faz gracinha em público. E eu senti que fosse comigo. Eu falei, meu irmão, se foi comigo, me perdoa, mas eu sou assim. Eu sou feliz demais. Eu acho tão maravilhoso as coisas que Deus faz que parece ser irônico. O que Deus faz na nossa vida, eu não sou uma pessoa triste. E não consigo ser uma pessoa tão séria, porque eu não sou assim. Eu sei falar sério, né? O que estamos falando aqui é algo muito sério. Eu creio que os irmãos compreendem. Mas eu sou assim, me perdoem. Se isso for um problema, eu peço ao Senhor que Ele vai tirar de mim. Mas se não for aqui, eu continuo sendo usado por Ele assim. Amém? Orar? Posso? Amém. Vamos colocar de pé? Eu tenho irmãos na igreja que dormem na hora que eu estou pregando. Aí, eu falei, se eu rindo, os irmãos dormem. Imagina se eu só falasse direto, sem fazer isso, os irmãos não iam dormir. Ai, Senhor Jesus. Esse irmão do alcoolismo, ele às vezes pega no sono lá e alguém acorda ele. Mas é uma benção. Um dia eu tenho um desejo que vocês conheçam, irmãos. É tão maravilhoso, Senhor. O Senhor tem me dado tanta alegria de cultuar Ele. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor me deu essa alegria antes da igreja estar do jeito que está. Eu tive época que eu não tive prazer, pastor, de ir para a igreja. Eu dizia, eu fico 3 dias preparando um sermão. Para chegar na igreja no domingo, ter 2 ou 3 pessoas, acabava comigo isso. Dizer, para quê? Para quê? Para que eu me dedico a estudar? Eu fico ouvindo estudos, eu tenho mais facilidade de aprender ouvindo. Eu fico ouvindo estudo o tempo todo dentro do meu carro. Para eu chegar na igreja, a maioria não querer ir, desprezar a palavra dessa forma. E aí o Senhor começou a me dar alegria dizendo assim, tem uma irmã que vem lá de... Irmãos, vou colocar aqui, Niterói é bem mais perto, vamos aí, lá para o lado do Rio. É a distância que a irmã percorre todo domingo para ir para a igreja. De ônibus. As outras também, mas é de Vitória, um pouco mais perto. E essa irmã não falta um culto. Ela ia terça-feira quando tinha culto, ela ia quinta em uma reunião que a gente tinha, sábado na oração e domingo no culto. Hoje a gente só tem domingo presencial. E ela não falta. E o Senhor falou comigo, nem que seja só para ela, mas você vai preparar o sermão, você vai entregar a mensagem. E você vai ter a alegria de cultuar, porque ela chegava na igreja sorrindo. Dia de ceia é ela que prepara o pão há 6 anos. Tem um pão grandão que a gente fala, não é enfeite não. A irmã faz para levar, e quando a gente acaba a ceia, a gente almoça, e cada um leva um pedaço de pão para casa. Todo domingo a irmã tem esse prazer. E o Senhor disse, nem que seja para ela, você vai fazer. E o Senhor me deu a alegria de cultuar. E depois disso, hoje eu fico mais contente ainda com a igreja mais cheia, mas quando ela era vazia, o Senhor já me deu uma alegria por isso. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai de infinito amor e misericórdia, Senhor, como somos gratos ao Senhor. Deus,
É tão bom, Senhor, fazer parte desse corpo, dessa família. Senhor, como eu amo a família que o Senhor me deu, Senhor. Há pessoas aqui que eu acho que eu vi pela primeira vez, mas me deram um abraço tão apertado que parece que eu conheço a vida. Eu não posso dizer que não são meus irmãos, ó Pai. Foi a família que o Senhor me deu e eu te agradeço por isso, ó Pai. Há pessoas que não congregaram comigo aqui, mas falam comigo como se me conhecessem há anos, Senhor, e eu agradeço por isso, porque isso é o teu amor manifesto nos teus filhos, ó Pai. Senhor, que a tua igreja, Senhor, cresça no Senhor. Que os recados dados aqui a respeito do teu Santo Espírito, eles entendam que não é apenas um ensinamento, mas um mandamento do Senhor. Quando o Senhor diz aos seus discípulos, ficai aqui até que sejais revestidos de poder, foi uma ordenança para eles. Quem dirá para nós, ó Pai? Sermos cheios do teu Santo Espírito. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Que aqueles que entraram aqui vazios saiam transbordando do Senhor. E aqueles que entraram cheios saiam mais cheios ainda do Senhor. Porque se há uma coisa que cabe em nós é o Senhor, ó Pai. Se há uma coisa que nunca estaremos saciados é do Senhor, ó Pai. Oh Senhor, como o louvor que nós cantamos ontem, dá-nos de beber, pois temos sede, ó Pai. Dá-nos de beber, pois temos sede, Senhor. Nunca mais procuraremos outras fontes, Senhor. O Senhor é a fonte cujo rio de águas tranquilas, Senhor. Oh, Senhor, por isso nós pedimos ao Senhor, dá-nos o teu Espírito, Senhor. Encha-nos, Senhor, do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Senhor, para que possamos pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, para que onde estejamos, o Senhor esteja em nós, a luz resplandeça em meio às trevas, que, Senhor, o sal tempere esse mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as trevas não ofusquem a luz que há em nós, que, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua igreja seja cheia do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos dar, o Senhor nos deu os dons, ó Pai, de dons de luz, línguas, profecias, o dom de cura, Senhor, que a tua igreja seja repleta do Senhor, ó Pai, que a sua igreja seja cheia de ti, que não falte nenhum dom a essa igreja, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, para que a tua igreja exerça todo o ministério que o Senhor preparou para nós. Que a tua igreja seja completa, Senhor. Que essa estalagem, Senhor, seja completa. Que o enfermo que entre aqui seja curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o cativo que entre aqui seja liberto, pela glória do Senhor Jesus Cristo. Que o oprimido, que, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que aqueles que estão em depressão sejam livres. A tua palavra diz que onde há o Espírito de Deus, há liberdade, Senhor. Nós somos livres, não mais presos ao pecado, não amarrados mais ao inferno. Nós somos livres para a glória do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aviva-nos, Senhor. Cumpre a promessa do Senhor, que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito sobre a terra, Senhor. Derrama sobre essa igreja, Senhor, o teu Santo Espírito, ó Deus. Aviva os nossos corações, que a chama não se apague, Jesus. Que a chama não se apague dentro de nós, que arda os nossos corações para fazer a tua vontade, Senhor. Que o homem morra em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor viva em nós. Em nome de Jesus, Senhor, que saia todo eu, toda a soberba dos nossos corações. Porque onde há eu, não há o Senhor. Que o Senhor preencha todo espaço, Senhor. Que esse velho homem venha apodrecer morto dentro de nós. E que o teu Santo Espírito seja vivo dentro de nós. Que ao falarmos, Senhor, as palavras venham do seu trono. Que ao orarmos, o Senhor fale conosco. Que ao meditarmos a sua palavra, o teu Santo Espírito encha os nossos corações, Senhor. Que tenhamos o prazer de estar aqui congregando com os nossos irmãos.
Que, Senhor, venhamos viver uma vida diferenciada, Jesus. Eu estou cansado de crente que parece com o mundo, Senhor. O mundo que deveria olhar para nós e ver referenciais, não nós. Quantos cristãos têm como referência as pessoas mundanas que não têm nada para acrescentar aos seus corações? Que nós venhamos, Senhor, separar os nossos tempos para nos encher do Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Enche a tua igreja, Senhor. Capacita cada um de nós ao ministério, Senhor. Cumpre o teu propósito em nossas vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.